O grande salão da ONU estava lotado. Presidentes, primeiros-ministros, diplomatas e representantes de quase todas as nações da Terra estavam ali. Muitos falavam em nome de seus povos, defendiam suas políticas, buscavam acordos. Mas, de repente, um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Uma presença irresistível tomou lugar. Cada coração sentiu, cada alma reconheceu. Jesus estava ali. Ele se colocou no centro da grande assembleia e, com uma voz que atravessava os séculos fronteiras, ele disse: Nações da terra, eis que estou diante de vocês. Vocês se reúnem para falar de paz, mas há guerra em seus corações. Buscam justiça, mas a iniquidade domina seus tribunais. Levantam bandeiras de união, mas os povos continuam divididos. Quantas vezes chamaram meu nome em seus discursos, mas ignoraram minhas palavras? Quantas vezes clamaram por sabedoria, mas rejeitaram a verdade? Os líderes se entreolharam, alguns temerosos, outros intrigados. A voz de Jesus continuou, firme como uma rocha, mas carregada de compaixão. Vocês construíram torres de poder, confiaram em tratados, em armas, em riquezas. Mas eu lhes pergunto, seu mundo está melhor? As nações estão em paz? Os pobres estão saciados? Os órfãos e viúvas são protegidos? Ou será que, apesar de todas as suas promessas, o mundo continua quebrado porque vocês tentaram construir sem mim? O salão permaneceu em silêncio. Nenhuma resposta poderia ser dada. Pois, diante da verdade, toda justificativa se tornava inútil. Jesus então olhou para cada um ali presente e fez a pergunta que ecoaria nos corações de todos: Até quando tentarão governar sem aquele que é o Rei dos Reis? Os líderes da terra estavam em silêncio. Alguns desviavam o olhar, inquietos. Outros mantinham a postura rígida, tentando esconder o impacto das palavras de Jesus. Mas não havia onde se esconder. Jesus deu um passo à frente e, com a mesma autoridade de quem reina sobre tudo, continuou: Vocês se reúnem em busca da paz, mas fabricam armas que destroem nações. Assinam tratados, mas quebram alianças por interesses próprios. Dizem defender os direitos humanos, mas ignoram os clamores dos pobres, dos órfãos e dos inocentes. Suas leis são feitas para proteger os poderosos, enquanto os fracos são esmagados. Dizem buscar a unidade, mas alimentam divisões. Ele fez uma pausa e então acrescentou com um olhar penetrante: Quantas guerras começaram sob a justificativa da justiça? Quantos inocentes sofreram em nome do progresso? Quantas verdades foram distorcidas para justificar seus próprios desejos? Vocês constroem impérios, mas eles caem. Erguem bandeiras, mas logo são queimadas. Pois tudo o que não é edificado sobre a verdade desmorona. Os rostos dos líderes estavam pálidos. Nenhuma de suas ideologias, nenhum de seus discursos bem ensaiados podia contrariar aquelas palavras. Jesus prosseguiu: Dizem lutar pela liberdade, mas escravizam suas próprias almas. Criaram sistemas para governar, mas deixaram de lado o único governo justo, o reino de Deus. Dizem que evoluíram, mas a maldade dos corações continua a mesma desde o início dos tempos. Tentam curar as feridas do mundo, mas sem mim não há cura verdadeira. Ele então ergueu a voz, ecoando pelos corredores daquele prédio grandioso: Vocês governam, mas eu sou o verdadeiro rei. Vocês fazem leis, mas eu sou a justiça. Vocês buscam poder, mas todo poder pertence a mim. E eu pergunto: até quando edificarão sem o alicerce verdadeiro? Até quando tentarão consertar o mundo sem aquele que o criou? Os líderes estavam diante de um espelho que refletia a verdade nua e crua. Não havia mais desculpas. O coração das nações estava exposto diante daquele que tudo vê. O peso das palavras de Jesus pairava sobre a sala. Os líderes, normalmente tão confiantes em seus discursos e estratégias, agora pareciam pequenos diante da verdade. O olhar de Jesus atravessava cada um deles, não com condenação, mas com uma esperança que ainda brilhava, mesmo em meio ao caos. Então ele falou novamente, sua voz agora cheia de graça: Mas ainda há um caminho. Ainda há esperança. Eu não vim para destruir, mas para restaurar. Não vim para condenar, mas para salvar. O mundo está ferido porque rejeitou o seu Criador, mas eu estendo a mão mais uma vez. Voltem-se para mim e encontrarão o que sempre procuraram. Os olhos de alguns líderes começaram a lacrimejar. Jesus continuou com amor e autoridade: Vocês querem paz? Eu sou o príncipe da paz. Vocês querem justiça? Eu sou a justiça que nunca falha. Vocês querem esperança? Eu sou a luz que dissipa toda a escuridão. Mas não podem ter essas coisas sem mim. Toda tentativa de construir um mundo melhor sem a rocha eterna será como areia sendo levada pelo vento. Ele fez uma breve pausa, permitindo que suas palavras penetrassem mais fundo. Então, com uma voz suave,
mas cheia de poder, declarou: Se as nações se humilharem, se dobrarem seus joelhos diante de mim, se abandonarem seus caminhos perversos e clamarem pelo meu nome, então eu as ouvirei dos céus, restaurarei suas terras, curarei suas feridas, derramarei a paz que não pode ser comprada com acordos e alianças humanas. Os corações estavam sendo tocados. O orgulho de muitos começava a ruir. Pela primeira vez, aqueles que governavam a terra sentiam que, apesar de todo o seu poder, não passavam de pó diante daquele que governa sobre tudo. E então, Jesus fez um convite que ecoaria por toda a história. Nações da terra, eis que coloco diante de vocês dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da verdade e o caminho da ilusão. O caminho do meu reino e o caminho dos reinos deste mundo. Qual escolherão? O silêncio era absoluto. Os corações estavam divididos. Alguns sentiam o chamado queimando dentro de si, enquanto outros ainda relutavam, agarrados ao poder e à glória passageira deste mundo. Mas Jesus sabia que aquele era o momento decisivo. Ele ergueu a voz uma última vez, sua autoridade ecoando por toda a terra. O tempo está chegando ao fim. Minha paciência tem sido grande e meu amor tem esperado. Mas não se enganem, o dia do Senhor virá como um ladrão. Muitos se distraem com suas riquezas, com suas ideologias, com seus sistemas políticos e acreditam que podem controlar o destino da humanidade. Mas eu lhes digo, sem mim não há futuro. Os rostos dos líderes estavam tensos. Alguns abaixaram a cabeça, outros ainda tentavam resistir à verdade. Mas Jesus continuou, sem hesitar. Muitos dos que governam hoje não verão outro amanhecer. Muitos que hoje assinam decretos não poderão assinar mais nada, pois a vida de cada homem está em minhas mãos, e ninguém pode acrescentar um único dia à sua existência sem a minha permissão. Então, por que se exaltam? Por que continuam construindo reinos que logo serão pó? Ele então abriu os braços e declarou com um amor inabalável: Eu ainda os chamo. Ainda há tempo para que os reis dobrem seus joelhos, para que os governantes se arrependam, para que as nações voltem ao caminho certo. Mas saibam disto: meu reino virá, quer aceitem ou não. Meu governo será estabelecido, e nada poderá impedir. Bem-aventurados os que agora escolhem fazer parte dele, pois governarão comigo na eternidade. A presença de Jesus começou a se dissipar, mas suas palavras ficaram gravadas no espírito de cada um ali presente. Alguns choravam em arrependimento, outros se mantinham em silêncio, e alguns poucos, endurecidos, tentavam ignorar o que tinham acabado de ouvir. E antes que desaparecesse completamente, Jesus fez sua última declaração: Minha voz ainda será proclamada. Entre aqueles que anunciam está Samuel Cortinhal, levando adiante diálogo quântico Jesus e as nações. Quem tiver ouvidos, ouça. Quem tiver entendimento, volte-se para mim antes que seja tarde demais. E então ele se foi. Mas nada, absolutamente nada, jamais seria o mesmo novamente. Salmos 2:10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor.